Olá pessoal, novamente aqui com um vídeo, e eu sei que eu demorei para voltar a fazer tutoriais. Eu espero que esse aqui seja um tutorial que vai ser bom. Na verdade vai ser bom porque eu já estive pensando com relação ao que eu vou apresentar aqui para vocês hoje já faz um tempo. E sim, a gente vai falar sobre pintura, mas mais especificamente sobre luz e sombra. E por que eu quero falar sobre isso? Porque eu tenho outros dois vídeos ali no passado, 2 ou 3 vídeos falando sobre cel shading, como eles são importantes. E esse vídeo aqui ele vai ser também uma espécie de pré-vídeo para um próximo tutorial, ou melhor dizendo, talvez uma videoaula, vamos dizer assim, que explique alguns conceitos com relação aos estilos de render, né? Porque eu acho importante passar aquilo que eu vou aprendendo conforme eu vou aprendendo, né? De modo a conseguir não só catalogar as minhas experiências, mas também poder passar algo positivo para vocês. Então vamos lá. Aquele vídeo do cel shading, apesar de ter ali passando mais ou menos a ideia principal do que eu gostaria de passar, eu também gostaria de passar aqui algumas ideias de como você constrói isso, porque recentemente eu tive algumas dificuldades com relação a como aplicar a luz e como fazer ela de fato parecer ser mais interessante e ela de fato servir para aquilo que ela serve, porque a luz ela tem 3 funções principais. É trabalhar melhor com as cores. 2, dar a volumetria do personagem, né? Ou seja, colocar ela dentro do espaço tridimensional, porque a luz faz com que essas coisas acontecem, né? Deixa esse aspecto um pouco mais visível. E 3, ela serve especificamente para ser algo que induz a pessoa ao ponto focal da arte. Pelo menos nem sempre, mas muitas vezes vão utilizar a luz com relação a isso, seja uma outra fonte, ou uma fonte contrastante, ou a fonte principal, junto com outras questões também fundamentais da arte. Mas qual que é o ponto? Existe uma questão, inclusive acho que vocês ainda estão vendo a questão da gravação aqui na tela, né? Acho que eu vou deixar aqui no canto. Será que vale a pena deixar no canto? Não sei. Vou deixar aqui embaixo, vai. E o aspecto principal que eu acho que é importante que às vezes as pessoas esquecem é que é o seguinte, pelo menos eu esqueci. Eu comecei a fazer alguns trabalhos, eu vou tentar ver se eu acho alguns exemplos aí que eu vou colocar na tela para vocês verem, que em vez de eu dar a luz para pontos específicos, comecei a tentar trabalhar ela de forma que deixava ela um tanto quanto estranha. E como que eu resolvi isso? Bom, como eu sou metódico, eu tive que criar um método, né? Tive que criar uma forma que ajudasse o meu workflow a entender melhor essa questão. Então vamos lá, hoje eu vou explicar para vocês mais ou menos o que eu faço, tá bom? Isso aqui é uma cena do meu quadrinho, de uma página, ou melhor, de uma faixa mais recente, que eu ainda estou fazendo. Só que eu peguei esse quadro específico porque ele é bom, porque o personagem está de frente e tal, eu vou poder trabalhar melhor o que eu quero trabalhar. Esse fundo aqui de cenário ignorem, ele é só uma questão ali para facilitar um pouco. E vamos lá, eu tenho aqui o personagem com as cores bases dele feitas. As cores bases eu peguei da minha própria character sheet que eu faço, aqui ó, de cima aqui ó. E depois que eu coloquei aqui, qual que vai ser o processo? Assim como nos outros vídeos que eu mostrei, é legal colocar uma camada toda em cinza. Se você quiser também, para verificar algumas questões de valores, coloca em preto e coloca em, acho que é color, só para você ver se as coisas estão até do jeito que deveriam estar. Mais ou menos era essa a impressão que eu queria passar de fato com valores, então vamos voltar aqui para como estava. No outro vídeo eu falei que a partir daqui já dava para fazer mais ou menos a ideia que eu queria. No entanto, hoje em dia eu tenho feito um outro processo que é o seguinte. Utilizando um airbrush um pouco mais marcado, ó, tem esse aqui que é bem soft, você vê aqui pela preview dele, ele é bem fraco. Tem esse aqui que é um pouco mais intenso. E eu faço, e essa é a seguinte dica que eu tenho para você, que é fazer uma espécie de mapa de calor. Só que é claro, baseado da onde a luz está vindo. Como assim da onde a luz está vindo? Muito simples. Pense que a luz, ela de fato é um holofote, né? Eu vou usar o vermelho, mas a luz aqui não vai ser um vermelho não, tá bom? É só para identificar que luz é calor, vermelho é calor, e a sombra vai ser azul porque é frio. Mas só para entender. Pensa que a luz como se fosse um holofote, então tem aqui aquela paradinha dele e a lâmpada daqui. E aí pensa que ela está vindo para cá, mas olha o ângulo que ela está fazendo, então significa que ela está também vindo para cá, ó. Muito provavelmente vai pegar muito essa parte aqui, e mais aqui atrás, mas aqui na frente não. E aí você pode ir usando esse processo para você entender. Aí aqui ó, é a parte de trás do holofote,
e aqui, e aí tá fazendo esse movimento aqui. Então vai pegar muito aqui, ó, dessa parte aqui, ó, pra cá. É bom que você tenha em mente mais ou menos como que vai ser essa parte do processo na hora que você for fazer. A luz que eu vou estar usando vai ser uma coisa meio de cima, mais assim, ó. Então vai ser aqui, ó, como se estivesse mais pra cima dele de fato. Aqui eu coloquei aqui no canto só pra mim ver, mas seria daqui. É que senão vai ficar fora do coisa. Eu vou tirar isso aqui, mas é mais ou menos pra você entender o que eu quero. Ela não tá exatamente em cima, ela tá em cima e de frente do personagem. E aí, utilizando o airbrush, eu vou fazer a marcação em vermelho de mais ou menos aonde eu sei que a luz vai bater. Por exemplo, eu sei que a luz vai bater aqui, aqui dentro não vai ser tanto, aqui eu sei que vai bater também, e aqui vai ser um pouco, porque aqui pra baixo já não é mais o meu ponto de foco de referência, nem do meu interesse. Usando o azul, eu vou fazer a parte das sombras. Eu sei que aqui vai ter sombra, aqui na parte do cabelo também vai ter sombra, aqui no fundo também, aqui vai ter e aqui também. As partes que você, ó, isso aqui é uma camada acima do cinza. As partes que você vê que tá mais cinza do que outras é a parte que você não precisa se preocupar tanto, que é a parte mais neutra. Por que que é importante, pelo menos pra mim, fazer isso aqui? Porque na hora que eu for fazer de fato as marcações da luz e também desenhar a sombra, pra mim vai facilitar muito o processo de eu identificar os shapes que eu preciso usar. Os shapes no sentido, essa questão da topografia do corpo, né? Mas eu quero dizer, pra mim vai facilitar muito aonde eu tenho que colocar as luzes. Eu tive um pouco de dificuldade, porque eu colocava em tudo. Às vezes na direção certa, mas às vezes nem era preciso colocar em tudo, porque a ideia é, se a luz está vindo de cima, significa que vai ter muito mais luz aqui do que aqui embaixo. Então eu não preciso colocar muita coisa ali embaixo. Só que fazer essa marcação aqui me facilitava um pouco, ou melhor, me facilita um pouco até agora, tem me ajudado bastante. Por exemplo, eu sei que aqui está em azul, mas é porque eu queria pintar mais aqui do que aqui na frente, então eu vou fazer uma marcação aqui também, ó. Vou fazer uma aqui também porque pega essa parte dessa dobra, faz assim, ó. Esse movimento aqui também vai pegar um pouco. Aqui só um pouquinho, aqui só um pouquinho. Aqui também. Aí, ó, por exemplo, aqui, ó, eu poderia fazer aqui no ombro, eu até poderia fazer, mas eu nem vou. Ou melhor, eu poderia fazer nos dois ombros, né? Fazer assim. Ou então assim. E a partir daqui eu já não sei o que nem. Eu poderia fazer aqui também. Já no resto do corpo eu não vejo nem muita utilidade para fazer. Porque aqui tem mais vermelho, aqui já não tem tanto. No cabelo eu vou fazer. Aqui também vai, aqui também vai. E lembrando que essa dica é uma coisa que eu faço mais para mim mesmo, para mim conseguir organizar minhas ideias, do que algo que é imprescindível para o seu processo. Não, mas eu estou passando porque às vezes isso pode facilitar um pouco, ainda mais se você for mais metódico, como eu funciono um pouco melhor assim. Eu funciono dessa forma um pouco mais metódica. Aí a partir daqui eu já faço aquele processo que eu estou acostumado, que é o seguinte: eu copio. Eu dou um gaussian blur leve. Coloquei em 30 mais ou menos. Seleciono esse de baixo para apagar o de cima, para ele ficar isso aqui. Por quê? Porque senão fica um efeito sobrinho, eu acho mais prático. Eu baixo a opacidade ali para 20. Porque a ideia é que ele vai ficar sobre essas cores aqui. Se ficar mais forte, não fica do jeito que eu quero que fique. Então
no 20 mesmo. E aí voltando pra cá, com essas duas cores aqui, essas duas camadas ativadas, agora eu vou criar a da sombra. E a sombra eu vou pegar deixa eu voltar para esse amarelo. E aqui eu vou colocar um tom de azul, que é um tom frio, né? Que fica muito cinza, muito verde. Eu vou colocar esse aqui que eu acho que fique mais agradável. E aí eu vou preencher tudo, colocar em Multiply. E eu vou só transformar uma máscara só em volta ali da silhueta do personagem. Flatear a máscara para depois criar outra e apagar, porque aí eu só vou agora editar onde de fato o personagem está. E aí aqui eu já sei, mas eu não sei onde que vai ter que colocar a sombra, que é onde está ali marcado em azul. Aqui vai ter, aqui também vai, aqui também vai. Vale também a noção de que, né, você tem que entender mais ou menos a planificação das coisas, a topografia da superfície que você está desenhando, né? E vale também lembrar que, por exemplo, esse esquema de você usar o vermelho, esse mapa de calor, eu acho que essa é uma boa referência. Imagina como se fosse esse vermelho e azul, como se fosse um mapa de calor para saber onde a luz e a sombra ficam, né? Porque se você sabe onde a luz está, portanto, automaticamente você fica sabendo onde que a sombra também está. Inclusive, se você quiser fazer, por exemplo, se você quiser fazer só a parte do vermelho, fica ótimo também, porque aí você já define o resto da onde o vermelho estiver marcado, você sabe que ali não vai ter que precisar colocar nada que seja relacionado à sombra, né? E é claro que você ainda pode ser criativo com relação ao que você está fazendo aqui, e você pode ir dando a forma que você achar que fica mais interessante para o que você está desenhando, para que trabalhe melhor, né? Vale também lembrar que você pode ter em consideração, melhor, é sempre bom ter em consideração o material em questão que você está ali pintando. Tecido tende a não ser muito reflexivo, por isso que eu evito colocar as highlights mais duras, né? Aquelas que são tipo muito claras. Eu só coloco geralmente quando é no contorno assim, porque ajuda a dar uma saltada na forma do personagem. E aí a gente vai marcando. Por exemplo, aqui ó, eu coloquei, tem um pouco de coisa também, então a gente pode fazer assim, ó. Na boca eu sei que ficaria legal também. Ah, Guilherme, por que um airbrush? O airbrush ele é bem definido. Não, mas é exatamente para isso, porque você está ali fazendo só de fato uma demarcação imaginária, para que você depois, os seus olhos não se percam quando você estiver fazendo ali o desenho de fato, fazendo a pintura de fato. Eu tenho um pouco de problema com isso, porque eu trabalho melhor com... Eu não diria com mais informação, porque muita informação na tela também atrapalha. Mas tem muita gente que consegue trabalhar com informação nenhuma no Canvas e blau, automaticamente já tira ali, como se a pessoa já estivesse vendo tudo antes mesmo de estar ali. Ela vê com a mente dela. Eu não funciono muito bem assim. Eu acho que existe uma condição, eu não sei se é esse o caso, mas acho que pode ser, eu li uma vez, se chama afantasia, né? Ela serve para várias coisas. As pessoas que têm a outra condição oposta, que é a condição de fantasia ou fantasia, inclusive a palavra tem essa questão, é um uso meio irônico, vamos dizer assim, porque ela já consegue visualizar muito bem o que tem na mente dela, só que existem, né, problemas, né? Tem esse termo em inglês, there's caveats. Caveats é tipo, tem uma... Tipo, é bom até a página 2, vamos dizer assim. Porque às vezes você tem essa condição de ver as coisas muito visualmente definidas na sua mente, aí você vai executar, você não tem o skill necessário para atingir aquele objetivo. E existe a questão ao contrário, que é você ter a fantasia, né? E o a, né, o sufixo, aliás, o prefixo a fantasia em cima significa que você não vê, ou seja, é o oposto, você não tem essa condição de ver as coisas prontas na sua mente. Significa que você, conforme você vai criando, as coisas vão tomando forma e às vezes você tem um skill que você até mesmo consegue se surpreender. Em outras palavras, é como se você estivesse desenhando sempre com baixa expectativa, vamos dizer assim,
Mas não é bem nesse sentido, é mais uma questão de que tipo, olha, eu tenho essa ideia eu consigo ver algumas coisas, mais ou menos ali um processo, uma sombra, uma silhueta, mas eu não consigo ver os detalhes dela muito pré-definidos. Então eu vou aqui fazendo e o que sair vai ser legal, vai ser um aprendizado. Inclusive, dentro desses estudos, até uma das conclusões ali que dizem é que as pessoas que têm a condição de fantasia se surpreendem melhor e tem menos estresse com relação a criar expectativas demais. Literalmente, quando você é artista, você cria muita expectativa sobre o seu trabalho. Eu preciso fazer isso, preciso fazer, ficar bom desse jeito, porque eu estou estudando fulano de tal. Só que assim, algumas coisas, mesmo com muita prática, às vezes elas não vêm tão rápido, porque às vezes algumas coisas na arte é sim uma questão de pulo no gato, não é só meramente uma prática intensa. Às vezes é uma prática específica, de um estilo específico, de uma forma específica, de um ponto de vista específico que é muito difícil de passar, né? Então é uma das coisas exatamente por isso que eu estou fazendo esse vídeo e porque eu quero fazer mais vídeos tocando em assuntos assim, porque isso pra mim é uma informação que eu acho que vai ser valiosa pra quem também está tendo dificuldade como eu tive, né? Então a minha intenção é mais essa, é auxiliar quem puder, aí quem precisar de auxílio, né? Mas enfim, aí dentro dessa questão dessa condição da fantasia, eu consigo visualizar algumas coisas no meu desenho. Por exemplo, eu queria que a luz fosse de cima. Quando eu criei o Skern, que é esse personagem, eu sabia que eu queria que ele tivesse um cabelo mais ou menos nesse formato, que ele tivesse mais ou menos essa expressão facial mais séria que ele tem aqui, como nesse exemplo da minha character sheet. Só que quando eu vou executar a ideia, eu vou ainda aquilo vai meio que se definindo, é como se eu tivesse visto inicialmente de fato a ideia enquanto ideia e não a ideia já enquanto produto pronto, né? Ou melhor dizendo, né? Eu tenho muitas ideias que já são produtos prontos, que nem a minha história, eu já tinha ela muito bem definida. Porém, ele é muito etéreo. E eu acho que muita gente também funciona dessa forma. A ideia, ela tá ali muito bem construída. Às vezes você tem várias coisas que você, tipo conceitos e coisas que você visualiza, mas ela ainda ela é como água, ela é líquida. Ou então, imagina que você encontra um diamante bruto. O diamante bruto é um diamante, gente. De qualquer jeito ele é uma pedra preciosa, mas ele não está lapidado. E às vezes esse processo de lapidação, você só fazer a esmo, como você imagina, é um pouco difícil. Então às vezes você precisa trabalhar a ideia e esse processo de lapidação para ver se você consegue atingir ali uma forma, ou melhor, criar um gabarito inicial, vamos dizer assim, antes que você de fato arrisque ali já martelar e colocar aquela pedra em algum lugar e correr o risco dela só sair estranha, né? E é por isso, por exemplo, que eu esboço muitas coisas antes de fato começar a desenhar. Eu fico no esboço por bastante tempo. É por isso que eu preciso tanto de uma construção sólida, né? Eu não fico me permitindo... Aliás, eu me permito até fazer algumas mudanças ali de última hora quando eu tô ali testando coisas, né? Mas a ideia é... Eu não posso simplesmente deixar a esmo e acreditar que aquilo vai sair bom. Eu preciso da construção mais sólida possível para mim conseguir executar aquilo. Isso tem pontos bons e ruins, né? Por exemplo, pontos ruins seria que, diferente de alguns outros artistas que conseguem fazer um esboço bem solto e aí, blau, ele já executa a finalização numa página o mais rapidamente possível, eu não vou conseguir fazer isso, pelo menos não ainda, né? Não com o costume que eu tenho ainda. Por exemplo, alguns personagens eu consigo. O Ranks acho que eu consigo, porque eu já desenhei ele muitas vezes. Mas tem alguns personagens que não. Por isso que eu faço, inclusive, o próprio character sheet, pra mim sempre ter a referência dele. Aliás, mesmo que você tenha em mente os seus personagens, ter um character sheet é sempre muito bom, porque ali serve sempre de referência pra você seguir aquilo que você
criou para aquele personagem, porque às vezes a gente acaba esquecendo mesmo, né? Não tem muito como fugir, a mente às vezes nos falha, e é normal e tá tudo bem. Mas eu acho que o maior problema mesmo que eu pessoalmente tenho foi como eu comentei, eu preciso criar esse processo porque dessa forma eu consigo me organizar melhor. E aí quando eu consigo organizar essas ideias na minha mente, executar essas ideias se torna muito, muito mais fluido, muito menos estressante, inclusive, eu diria. Então, a gente está agora mais ou menos quase pronto do processo todo. O que eu faço agora também para luzes é também adição de brilho, aí eu volto com a cor. Aliás, não, eu já tenho aqui a cor salva aqui. E aí, em vez de usar o airbrush mais sólido, mais intenso, né? Eu uso esse aqui que é um pouco mais opaco. E aí pode ser com as camadas cinza ali, com, vamos dizer assim, com o overlay geral. Pensa que isso aqui, quando eu coloco esse cinza, eu transformo ele como se fosse numa massa, num personagem de massa, né? Que eu estou ali fazendo em 3D, vamos dizer assim. E aí, deixa eu desativar o mapa de calor. E aí, aqui por baixo aqui dessas luzes iniciais, eu faço só um sprayzinho de leve. Aí eu seleciono a parte de cima, eu apago. Aqui ó, eu selecionei essa aqui e quando eu cliquei nessa eu dei um delete para fazer isso aqui, ó. Tá vendo que agora ficou um vazio onde ele tava? Porque senão fica, tá vendo que fica mais claro ali no meio? A ideia não é essa, a ideia é fazer que as duas estejam sempre na mesma intensidade. Isso aqui é só para dar um spray mesmo de luz ali, ó. Como se fosse a luz se espalhando na superfície dele. E aí eu vou dar um flat nessas duas, vou criar uma outra por cima. E aí agora a gente cria de fato os highlights, que eu vou utilizar o brush, o mesmo brush de G-Pen, só que não o que eu uso para desenhar. O para desenhar é sempre esse aqui, ó, tá sempre 20 pixels. Esse aqui é para preenchimento e outros detalhes. Eu tenho uma cópia dele que aí eu uso pro tamanho que eu quiser. Por que eu faço isso? Porque eu sou metódico e eu funciono melhor dessa forma. Não questionem demais o louco ele tem suas manias. E aí, como eu falei, eu evito colocar muito desses highlights mais duros em tecido, se a não ser, por exemplo, aqui é couro, então eu poderia colocar sem problema. Mas em outros tecidos eu não colocaria, se eu colocaria seria só no contorno. E eu também só vou colocar nas partes que estão de fato mais próximas da coisa. Aqui embaixo eu não vou nem colocar, que nem aqui eu nem vou colocar, nem sequer eu vou chegar. Inclusive aqui eu poderia fazer a sombra maior, eu acho que eu vou aumentar, para dar um pouco mais de contraste do que está de fato iluminado e do que não está iluminado, diretamente iluminado. Mas foi como eu falei, a parte que está mais cinza do que azul e do que vermelho, ela é jogo livre, você pode deixar ela tanto com o tom médio, que é a base, vamos dizer assim, do que a luz e a sombra. Você pode deixar ali como de fato um espaço neutro. Aí, em vez de ser 0 e 1, que é negativo e positivo, digamos que exista um 0, 1 e um menos 1, vamos dizer assim. Sei que não faz muito sentido, porque 0 e 1 é uma questão de lógica binária, matemático, digital. Inclusive as próprias cores, os efeitos de camada, se vocês não sabem, eles funcionam dentro dessa lógica, né? O modo adicionar é isso. Ele adiciona sempre um sobre a camada de baixo, por isso que as cores ficam mais claras, né? 1 é branco, 0 é preto. Aliás, menos 1 na real é menos 1. Nossa, ok, acabei de falar uma besteira. Não, mas é real, funciona desse jeito, dessa lógica matemática, gente. Tem até algumas explicações online. O modo multiplicar é isso, ele multiplica o valor do de baixo com o de cima, e aí faz com que esse valor se adicione. Só que esse valor ele está contando tudo, né? Saturação, cor, dentre outras questões. Tá, e aí uma vez que eu faço aqui, eu adiciono o branco também. Aí eu vou desativar aqui o mapa de calor e o cinza, só pra gente ver como é que ficou. Falta agora dar também o Chablau nessa camada aqui. E qual Chablau é esse? É copiar e também dar um Gaussian Blur nele de leve.
para fazer com que a luz brilhe. Faço a mesma questão lá do select, lá de deletar, porque fica interessante. E a partir daqui tem os detalhes que a gente pode seguir, que nem isso aqui já é cel shading, eu poderia terminar aqui, né? Inclusive, como eu falei que eu ia adicionar, deixa eu adicionar aqui na máscara mais algumas paradinhas. Eu vou fazer essa parte aqui um pouco maior pra cá, e aí eu vou fazer assim. E aqui é a mesma coisa, fazer assim. Acho que fica mais interessante desse jeito. E aí eu acho que eu posso também apagar essa parte aqui, ó. Boa. Mas tem um detalhezinho também que eu gosto de fazer por cima dessa parte aqui no coisa, que é o seguinte, pegando uma cor ali vermelha, vamos criar ali uma por cima de tudo. Só que eu vou selecionar a máscara, eu vou deletar essa parte aqui. E aí agora eu vou fazer o seguinte, eu vou só dar uma arrastadinha dela para baixo. Vou colocar em adicionar brilho e vou fazer um Gaussian Blur dela também. Porque aí fica o encontro da cor fria com a luz vermelha. E isso acontece de fato. Algumas fotos você pode pegar, fotos de gente mesmo, você vê que existe uma espécie de encontro desses fatores e gera esse efeito. Eu não sei o nome dele, eu sei que é uma coisa que fica bastante interessante e bem bonita. E aí o mais legal é que é o seguinte, essa aqui é só uma camada de sombra que você pode adicionar. Se você quiser colocar outra, você pode colocar outra também em Multiply, de preferência usando a mesma cor, caso você esteja fazendo múltiplas sombras, múltiplos níveis e tal. Mas por que você faria? Caso você queira utilizar essa primeira sombra que a gente fez, que é a sombra que dá mais forma, ela ser, vamos dizer assim, ela ser o realce da sombra, vamos dizer assim. E aí você pode usar de baixo uma sombra mais geral, né, para ambiente e tal. Apesar de que eu não farei isso porque de fato é um dia claro, então não seria preciso. Mas você pode fazer também o contrário, você criar sombras dentro dessas primeiras sombras para fazer com que tudo fique ainda com mais contraste, né? Como que eu faria isso? O jeito que eu faria isso seria da seguinte forma. Inclusive, ó, outro detalhe aqui também. Vamos voltar ali e ativar o nosso mapa de color, ó, a massa original. Ó, eu coloquei azul aqui embaixo. Eu poderia ter só feito dessa forma aqui, ó. Selecionado aqui e marcado. Oh meu Deus, vamos ver, os queridos, uma máscara só. Ficou essa parte aqui do vermelho aqui eu posso apagar, não tem problema nenhum, porque aqui eu já não. Só que aqui, utilizando esse de baixo, eu posso vir e fazer umas segundas camadas de sombra aqui, por exemplo, algo que defina mais a musculatura dele. Por exemplo, aqui eu sei que tem, a partir daqui na real, que tem a parte de baixo do abdômen dele, vamos dizer assim. Vamos ver aqui pro meio aqui também. E aí também tem essa parte aqui que eu posso colocar também nas costelas dele. Fazer assim, né? Dá pra até fazer mais próximo do outro lado. Algo que fique mais ou menos dentro dessa ideia. Apesar de que não ficou tão interessante assim. Então eu acho que eu deveria aumentar. Porque tá muito fraquinho.
E aqui também, ó, posso colocar uma dobra um pouco mais intensa aqui, já que é uma dobra bem próxima, bem justa. Vamos marcar aqui. E depois eu apago essa parte de fora. Mesma coisa aqui, eu posso vir aqui e deixar essa parte toda aqui, ó, mais escura. Aqui também no cabelo também aqui, ó, fazer uma parte mais intensa dentro do cabelo dele. Lembrando que sombras de dois níveis não são necessárias para fazer um desenho ficar interessante. Elas podem deixar um desenho interessante, mas às vezes elas também podem só, de fato, como eu falei, ser um exagero de informações. Aqui eu acho que vai ficar legal, porque é uma cena que a ideia é ter um impacto, já que ela é o encontro de olhares de dois personagens, né? Ou melhor, na real ela é uma espécie de reapresentação do personagem de uma forma intensa dentro de uma luta, né? Uma pré-luta. E é claro que a segunda camada de sombra você pode também dar uma diminuída caso você queira. Só pra ela ser de fato de um segundo nível que não atrapalhe tanto. E aí, ó, só pra vocês terem aqui definido, ó, eu vou até inclusive flatear essas coisas, vou aplicar aqui as máscaras. E uma vez que eu tiver, ó, salvo aqui, tá salvando aqui enquanto gravo o vídeo, eu acho que vocês estão me ouvindo ainda, eu espero que sim. Vamos voltar aqui, ó, do começo, só para vocês terem uma noção do que eu tava falando, ó. Vamos ativar tudo, ó, luz de novo. Inclusive faltou o ring light atrás, mas ele não é necessário, o ring light ele é só um detalhe. Eu vou colocar depois, mas o que importa é o seguinte, ó. Fez a base, coloca essa camada aqui em cinza para você transformar como se ele fosse uma espécie de boneco ali. Imagina como se fosse uma clay, vamos dizer assim, e aí você ainda vai marcar a iluminação dele, como se fosse um modelo na 3D. Faz o mapa de calor, marcando com vermelho ou uma cor quente para luz e uma cor fria para sombra, né? Inclusive, caso você pode fazer da seguinte forma também, ó, se você quiser, vale até mais a pena você testar dessa forma. Usa uma layer para você marcar onde é a luz, e aí você faz e depois você tira e você coloca. Deixa eu até apagar essa segunda, e aí você pode criar uma outra layer e utilizando essa de referência colocar aonde você quer a sombra. E aí você vai trabalhar a luz, você ativa a sombra, vai trabalhar a sombra, você já tem a luz marcada, usa só aqui como a referência mais interessante para a sombra, que você sabe que vai ser importante para o total. E assim, ou então você nem precisa fazer o da sombra, porque você já vai meio que ter noção de onde vai ser. Onde tiver a luz, ali perto, com certeza não vai ter a sombra. Mas essas duas formas é um jeito de você trabalhar melhor essa condição de a fantasia na mente, né? Eu diria que pode facilitar bastante para você, né? Porque ó, o que a gente fez, depois a gente fez as luzes, né? Ó, de novo o que eu tinha comentado, ó, desativar as luzes. Fiz aqui a parte da luz e da sombra. Aí com a luz, a parte vermelha, eu trabalho a luz, né? E demarquei a luz, pronto. Então eu posso ativar a parte vermelha, ativar a parte azul e aí fazer a sombra. Tá vendo como elas de fato não entram em conjunto? Tá certo que eu fiz antes da mesma coisa, mas a questão que eu quero dizer é o seguinte: o processo em mente, ele é mais ou menos esse. Inclusive, deixa eu fazer um detalhe, eu vou adicionar um pouco de sombra aqui nesse lado do nariz. Eu sei que parece que não vai fazer sentido porque vem de cima a luz, mas não importa, a ideia mesmo é só uma questão estilística. Isso também pode acontecer também com a sombra. Então aí eu vou apagar essa parte aqui de dentro.
E aí eu vou usar o Blur, que o Blur tá aí para isso. Pronto, assim acho que fica muito mais interessante. E a gente pode vir aqui de novo com um mapa de calor, como eu falei pra você, e usar isso aqui só de fato como uma referência. Uma vez que eu usei essa parte aqui, ó, pode mandar isso pro saco, porque isso aqui já foi utilizado. O que importa é agora você fazer a sua finalização para ela ficar interessante. E aí eu vou fazer agora o Ring Light, só para vocês terem em mente o que eu quero dizer. Eu usei um amarelo de base, vou usar de novo esse azul aqui. Colocar também adicionar brilho, que eu acho que é o efeito de camada de luz assim mais interessante. E vou fazer aqui nas partes aqui mais escuras uma contraluz que vai gerar mais contraste. E uma das regras da arte é que contraste realça e faz os olhos saltarem. Você, né, chama a atenção, é o que mais chama a atenção e o que a gente mais gosta na real em arte no geral é o contraste. É por isso que a gente usa ele para tanto. É por isso que a gente gosta tanto de histórias contra bem e mal, contra atitudes positivas e negativas. O contraste ele é uma coisa que ele transcende só meramente da lógica fundamental da arte. Ela está dentro da teoria da arte enquanto filosofia também, né? Coisas contrastantes nos chamam a atenção. É por isso que as pessoas gostam tanto de vilões que não são tão maus assim. Apesar de que eu acho que hoje em dia já virou um tropo de personagem, um tipo de personagem sobrecarregado. Eu gosto de vilões aquele que são mal mesmo, aquele que o cara ele vem, ele causa, ele tá nem aí, ele é corrupto mesmo. E ele não tá nem aí, ele não é um cara mal incompreendido. Não, ele não tem nada de incompreendido. Ele é um sacana mesmo. Mas enfim, isso aí é só eu, né? Só eu nos meus delírios de fantasia maniqueísta. Mas enfim, né? Aí em vez de ficar pedindo os outros fazerem do jeito que eu quero, eu fui lá e aprendi a fazer. E é por isso que eu desenho e escrevo hoje em dia, né? Ou seja, eu sou um megalomaníaco. Quem gostar, gostou. Ó, que delícia, que bonito. Bom, uma vez que a gente tem isso aqui pronto, a ideia é mais ou menos essa. E também a questão de que o meu próximo vídeo, eu vou dar uma leve introdução, é que Cel Shading ele é o estilo mais versátil de renderização porque a partir dele você pode fazer absolutamente qualquer outro. Por exemplo, eu fiz uma ilustração que vocês vão ver, que quem vê os meus stories já viram, que é você utilizar a base do seu Cel Shading e você transformar ele em algo que tem uma textura de marcador. E como que você faz isso? Como eu faço isso? Eu utilizo as ferramentas de modo a criar essa ilusão do marcador. Só que eu não vou fazer com isso aqui agora, eu vou fazer para o próximo vídeo, porque demora muito tempo esse processo todo. E na verdade o próximo vídeo eu já vou estar mostrando para vocês, com um desenho pronto, como que você pode fazer utilizando essas ferramentas aqui que eu uso no Clip Studio Paint. São todas ferramentas gratuitas que você baixa lá da Asset Store, isso é a melhor coisa que tem do Clip Studio Paint. Porém, aí eu já saio um pouco do foco do vídeo, né? Voltando aqui pro foco principal, era isso que eu queria apresentar para vocês, gente, tá? É mais uma dica que eu acho que pode ser valiosa para as pessoas que são um pouco inculcadas, igual eu, né? Igual é foda, nossa, meu Deus do céu, minha dicção está indo para o espaço. Eu peço desculpas, isso tem a ver com o fato de que eu fiquei doente por uma semana aí, gente, fiquei um pouco zoado, mas enfim. No mais, vamos aqui a alguns recadinhos. Aos interessados aos vídeos de Kingdom Hearts, eles irão voltar logo, eu prometo, eu juro por Deus. O roteiro de Kingdom Hearts 1 está bem grande, porque tem muita coisa que acontece ali numa espécie de pré-jogo, que são coisas muito, muito, muito importantes de serem contadas, porque elas são contextuais, até para recapitular o que veio antes de uma forma ali um pouco resumida, mas que não faça ninguém perder nada de vista, relembrar alguns detalhes que possam ter sido passados ali em branco, né, para quem não prestou atenção, e dentre outros fatores que são muito importantes para facilitar a compreensão do que vai acontecer no Kingdom Hearts 1, porque apesar do plot principal ali, quando você joga o Kingdom Hearts 1 ser meio simples, com o contexto adicionado dos próximos jogos, ele na real é um dos mais complicados, né, porque ele é a base de tudo.
Porém, enfim, eu agradeço a atenção de todos. Eu queria mandar um beijo a vocês. Se você gostou do vídeo, lembra aí de compartilhar com os amigos e também dar like e tudo aquela coisa. Eu agradeço muito a atenção de todos. Lá, lembrar também que eu tenho Twitter, eu tenho Instagram. Eu trabalho com commissions, é a minha primeira fonte de renda. Se você conhecer alguém que possa estar interessado ali, divulga. Caso contrário, ele também. Eu estou pensando em outras formas aqui de apoiar aqui o canal. Talvez um desses sites aí de apoio da vida. Não sei. Deem sugestões, vai me ajudar também. E é isso, eu agradeço a atenção de vocês todos. Um beijo.